Olá pessoal! Hoje vamos mergulhar na história do surgimento do Vaticano, um dos lugares mais emblemáticos e espiritualmente significativos do mundo. Conheceremos os antecedentes históricos que levaram à sua criação, o importante Acordo de Latrão e como o Vaticano se estabeleceu como um Estado independente. Prepare-se para uma viagem no tempo que revelará a origem e a importância deste pequeno, mas poderoso, enclave no coração de Roma. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para entender completamente o surgimento do Vaticano, precisamos voltar aos tempos antigos. Durante o Império Romano, a área hoje conhecida como Vaticano era um local de martírio e sepultamento para muitos cristãos que foram mortos durante as perseguições, incluindo São Pedro, o primeiro Papa. Após a crucificação de Pedro, ele foi enterrado no local onde mais tarde a Basílica de São Pedro seria construída. Este local tornou-se um importante centro de peregrinação cristã, especialmente após o imperador Constantino ter construído a primeira Basílica de São Pedro no século IV. O nome Vaticano já era usado na época da República Romana para o Ager Vaticanus, uma área pantanosa na margem oeste do Tibre em frente à cidade de Roma. O obelisco do Vaticano foi originalmente levado por Calígula de Heliópolis no Egito para decorar a espinha de seu circo e é, portanto, seu último remanescente visível. Esta área se tornou o local do martírio de muitos cristãos após o grande incêndio de Roma em 64 d.C. A tradição antiga afirma que foi neste circo que São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Durante a Idade Média, o poder da Igreja Católica cresceu significativamente. O Papa não era apenas um líder espiritual, mas também um poderoso governante temporal. A criação dos Estados Papais, um vasto território na Itália Central, consolidou a autoridade do Papa como um líder político e religioso. Os Estados Papais existiram de 756 a 1870, ano da unificação italiana que pôs um fim aos Estados Pontifícios. A unificação italiana no século XIX trouxe mudanças drásticas. Em 1870, as tropas do rei Vítor Emanuel entraram em Roma e anexaram os Estados Papais ao recém-formado Reino da Itália. Este evento marcou o fim do poder temporal do Papa sobre os Estados Papais. O Papa Pio IX se recusou a reconhecer a nova autoridade italiana e se declarou prisioneiro do Vaticano, recusando-se a sair do Palácio Apostólico. Este período de tensão e conflito entre a Igreja e o Estado italiano ficou conhecido como a Questão Romana. Durante quase 6 décadas, a questão romana permaneceu sem solução, com os papas se isolando no Vaticano e a Igreja Católica operando em um limbo político. A situação era insustentável, necessitando de uma resolução diplomática para restaurar a normalidade nas relações entre a Igreja e o Estado italiano. Na década de 1920, as negociações entre a Santa Sé e o governo italiano finalmente começaram a ganhar impulso. O Papa Pio XI e o primeiro-ministro e chefe do governo Benito Mussolini em nome do rei Vítor Emanuel III reconheceram a necessidade de resolver a questão romana para estabilizar as relações entre a Igreja e o Estado. As negociações culminaram na assinatura dos Tratados de Latrão em 11 de fevereiro de 1929. Os Tratados de Latrão consistiam em 3 partes principais. 1. Tratado político, reconheceu a soberania da Santa Sé sobre a cidade do Vaticano, estabelecendo-a como um Estado independente e garantindo ao Papa total autoridade sobre o território. 2. Concordata, regulou a relação entre a Igreja Católica e o Estado italiano, garantindo liberdade religiosa e autonomia para a Igreja em assuntos espirituais. Também assegurou privilégios e isenções fiscais para a Igreja. 3. Convenção financeira, previu uma compensação financeira à Santa Sé pelos territórios perdidos durante a unificação italiana. A Itália pagou uma quantia substancial à Igreja como parte do acordo. Com a assinatura dos Tratados de Latrão, o Vaticano tornou-se oficialmente o menor Estado soberano do mundo, com uma área total de 0,44 km². A cidade do Vaticano é cercada por muralhas e inclui alguns dos mais importantes edifícios e locais religiosos do mundo, como a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, os Museus do Vaticano e o Palácio Apostólico. A Basílica de São Pedro, com sua cúpula icônica projetada por Michelangelo, é um dos maiores e mais reverenciados locais de culto cristão. A Praça de São Pedro,
projetada por Gian Lorenzo Bernini, é o coração espiritual do Vaticano, onde multidões se reúnem para audiências papais e celebrações litúrgicas. Desde sua fundação, o Vaticano desempenha um papel crucial no cenário internacional. Como centro espiritual da Igreja Católica, o Vaticano influencia a vida de mais de 1 bilhão de católicos em todo o mundo. O Papa, como chefe de Estado do Vaticano e líder espiritual da Igreja, exerce uma influência moral significativa em questões globais, como paz, justiça social, direitos humanos e meio ambiente. O Vaticano também é um importante centro de arte e cultura. Os museus do Vaticano abrigam uma vasta coleção de obras de arte, incluindo a Capela Sistina, famosa pelos afrescos de Michelangelo, e inúmeras pinturas, esculturas e artefatos históricos. A Biblioteca Apostólica Vaticana é uma das bibliotecas mais importantes do mundo, contendo milhares de manuscritos antigos e livros raros. Apesar de seu tamanho diminuto, o Vaticano enfrenta desafios contínuos. A segurança é uma preocupação constante, com a Guarda Suíça e a Gendarmeria Vaticana responsáveis pela proteção do Papa e da Cidade do Vaticano. A preservação do patrimônio artístico e arquitetônico também é uma prioridade, com esforços constantes de restauração e conservação. O surgimento do Vaticano é uma história de fé, poder e diplomacia. Desde os primeiros tempos cristãos até a assinatura dos Tratados de Latrão e a fundação do Estado soberano, o Vaticano tem sido um símbolo duradouro de espiritualidade e liderança religiosa. Hoje, continua a ser um centro vital para a Igreja Católica e um ponto de encontro para pessoas de todo o mundo, oferecendo uma rica tapeçaria de história, arte e devoção espiritual. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!